E o meditado coração
Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Este é o culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, nesta manhã de domingo, para o seu coração. Muito obrigado por estar conosco, por estar acompanhando a programação da Igreja Batista Memorial. Queremos louvar o nome do Senhor junto com você nesta manhã e juntos meditarmos na palavra do Senhor, o nosso Deus. Teremos hoje pela manhã nossa escola bíblica dominical, temos também o nosso culto, a nossa mensagem do culto. Neste momento também o culto presencial está acontecendo em nosso templo e nós nos alegramos por estarmos assim vivenciando esses momentos e atravessando esses momentos, tendo condições de atender aqueles que estão conosco presencialmente e aqueles que, assim como você, estão mais distanciados. Mas juntos, no mesmo espírito, no mesmo sentido de adorar, de buscar, de bendizer e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala do desejo, do interesse do Senhor, propósito dele, a essência é da sua vinda e da sua presença entre nós em sua primeira vinda e da sua presença espiritual conosco. O desejo do Senhor é nos alcançar, o desejo do Senhor é chegar aí à sua vida, é tocar em sua vida, abençoar você, é buscar você, levar você de volta à presença do Senhor, mantendo a sua vida em comunhão com Ele, em comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Senhor Jesus, numa certa ocasião, se ofereceu para ir à casa de um homem chamado Zaqueu. Um homem que precisava muito da graça e da misericórdia do Senhor. Um homem perturbado por uma série de situações, de culpas que esmagavam o seu coração. E ele tinha um desejo muito grande de apenas ver Jesus. Mas Jesus foi além do desejo daquele homem, que era apenas ver o Senhor de longe. Ele então vai além, ele para o seu caminho e diz assim: você não vai apenas me ver, eu quero ir à sua casa. E Jesus vai à casa daquele homem e então revela ao final daquela visita o seu propósito, o desejo que ele tinha para a vida de Zaqueu e é o desejo que ele tem para a sua vida também, quando ele diz assim: hoje a salvação chegou a esta casa, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versos 9 e 10. Nesse momento o Senhor deseja também dizer: hoje a salvação chegou a esta casa, a sua casa, por uma razão muito simples, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que nesta manhã o Senhor Jesus possa ser acolhido em sua casa e que o propósito dele, a essência da sua vinda, possa se manifestar no seu lar também. Buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, neste momento queremos agradecer pela vinda do Senhor Jesus e pelo propósito da vinda do Senhor Jesus. Chegar em nossas vidas, em nossa história, em nossa casa, buscar e salvar o que está perdido. Então, ó Deus, que neste domingo, nesta manhã, mais uma vez, o Senhor cumpra este propósito, chegando a esta casa que está neste momento, recebendo este culto e recebendo esta mensagem, e que o Senhor possa buscar e salvar o que estiver perdido nesta casa. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã. Oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. és o meu Deus forte. Eu
silenciosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Muito bom dia, meus irmãos. Como passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Hoje nós vamos dar continuidade estudando uma lição que fala a respeito de Davi, o grande servo de Deus do Antigo Testamento. O tema da lição é Quando a Adversidade é Gigante. E a autora é a educadora Eliane Sarlo. A vida é um enfrentamento constante de adversidades e muitas vezes essas adversidades são gigantes. E esses gigantes, esses problemas gigantes da vida, muitas vezes podem nos desafiar por dias, por meses e até por anos. Tiram muitas vezes o nosso sono, a nossa paz e a nossa alegria e provocam medo, insegurança, desânimo, angústia e ansiedade. Nós percebemos que um fato interessante na história do povo de Israel. Moisés mandou 12 espias para verificarem a terra prometida. E os 12 espias verificaram e voltaram dando um relatório. 10 espias disseram que a terra era muito boa. 2 também disseram. Mas só que esses 10 que disseram que a terra era muito boa, disseram também que a terra era habitada por gigantes e que os israelitas, diante dos gigantes, eram como gafanhotos. E eles fizeram com que o povo entendesse que não deveriam entrar na terra prometida.
eles fugiram de enfrentar o gigante. Eles se concentraram no problema. O problema eram os gigantes. Agora, a lição de hoje nos mostra que nós não devemos nos concentrar no gigante problemático, mas sim no Senhor. E aí, a primeira parte da lição fala sobre o grande desafio de Davi. O grande desafio era o gigante Golias. O exército dos filisteus estava para lutar contra o exército israelense. E o gigante Golias diariamente aparecia desafiando para que Israel enviasse um soldado para lutar com ele. Golias, segundo os historiadores e estudiosos, tinha cerca de 2,90 metros. Usava um capacete de bronze e a sua armadura pesava quase 60 quilos. Realmente era uma pessoa muito grande. E todos os israelitas, os soldados, tinham medo de enfrentá-lo porque viam que a derrota era certa. Agora, muitas vezes, quando os gigantes vêm e eles invadem a nossa mente com pensamentos que nos levam a perder a comunhão com Deus, a perder a paz e a alegria, como eu disse há pouco, e nos dando a impressão de que estamos sozinhos. Porém, Davi era o filho mais novo de Jessé e era um simples pastor de ovelhas. E um dia, o pai dele pediu para levar a comida para os seus 3 irmãos mais velhos, que faziam parte do exército, e ele levou e viu o que estava acontecendo. E ficou impressionado como ninguém se colocou à disposição para lutar contra o gigante Golias, porque Davi entendia que, através do poder de Deus, era possível derrotar aquele gigante. E Davi se prontificou a lutar, tentou vestir a roupa de Saul, a armadura de Saul, mas não conseguiu, porque era muito pesada e ele não conseguia andar. Então ele pegou uma funda e 5 pedrinhas e foi lutar contra o gigante. O gigante zombou de Davi. Ele tinha zombado diversas vezes do Deus de Israel. E ele disse a Davi: vem atacar-me e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. E aí a resposta de Davi, que se encontra em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 45 ao 47, diz o seguinte: mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregará em nossas mãos. O grande segredo para enfrentar os gigantes da vida é manter o foco em Deus. E aí nós chegamos na segunda parte dessa lição: concentre-se em Deus. Enfrentamos os gigantes dia a dia e eles afetam o nosso físico, a nossa mente e o nosso espírito. E como consequência, não conseguimos ter o discernimento correto para combatê-los. As adversidades e sofrimentos fazem parte da vida, mas nós não devemos nos fazer de vítimas. Devemos sim reconhecer as nossas limitações e devemos nos concentrar em Deus, como fez Davi. Não devemos ver a Bíblia como um livro de autoajuda, e sim vê-la como um livro da verdade que relata as ações de Deus na história. Conhecer a Deus não nos livra de dores e sofrimentos, mas conhecendo Deus, Ele nos capacita a enfrentar as adversidades que vêm. Como Davi venceu o gigante, mas depois disso nós percebemos através dos Salmos e de outros textos da Bíblia que ele sentiu tristeza, ele também sentiu medo, raiva, enfrentou as dificuldades que nós todos seres humanos enfrentamos. A palavra de Deus nos revela a coragem, a verdade, e nos dá a coragem.
E aí partimos para o terceiro ponto, a terceira parte dessa lição, o triunfo da fé. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Davi enfrentou os perigos no campo, leões e ursos, para proteger o seu rebanho. Ele conhecia Deus e era conhecido por Deus. Conhecer a Deus é o passo importantíssimo para enfrentar as adversidades da vida com as armas espirituais. Em 2 Coríntios 10:5, nós encontramos uma frase muito interessante que diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se nós temos algum tipo de pensamento que nos leva a ficarmos inseguros, devemos colocar esse pensamento diante de Deus e pedir que Ele possa, através da palavra dele, através da Bíblia, nos dar segurança para enfrentarmos as adversidades. Como também, em Efésios 6, de 10 a 17, está escrito que nós devemos vestir a armadura de Deus, lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais, como diz lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Nós tivemos uma exposição desse texto num dos últimos sermões que o pastor Roberto deu a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E lá ele menciona como que era a armadura de Deus, cuidando da mente, cuidando do coração, cuidando de diversas partes que nós devemos cuidar para usarmos as armas que Deus nos dá para enfrentarmos as dificuldades. Agora, você e eu temos que lembrar sempre que Deus é maior que qualquer problema que enfrentamos. Há uma frase famosa que diz assim: não diga ao seu problema, não diga a Deus, melhor dizendo, o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Os nossos desafios são manter o foco em Jesus, o autor e consumador da fé. Crer na palavra de Deus, a Bíblia, que nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 10:17. Portanto, precisamos ter comunhão com Deus pela oração e pelo estudo da Bíblia, buscando a sabedoria e o poder vindos dele para vencermos os problemas. Salmo 46, versículo 1, está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas adversidades. Agora, para pensarmos e agirmos. As adversidades e as crises na vida são inevitáveis e algumas delas são problemas gigantescos. Agora, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos, os problemas e os gigantes da vida mudam, mas o nosso Deus não. Segundo, assim como Davi, é preciso escolher enfrentar o problema ou fugir dele. Concentre-se em ouvir a voz de Deus e enfrente o gigante. Fugir, jamais. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Afinal de contas, a nossa força exterior depende totalmente da nossa força interior. Portanto, cuide do seu corpo através de alimentos e exercício físico. Cuide da sua mente por meio de pensamentos esperançosos e tendo também pensamentos positivos. E cuide da sua vida espiritual, utilizando a armadura de Deus, conforme aprendemos em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. Meu irmão, minha irmã, os desafios, as adversidades da vida vêm, alguns maiores, outros menores, mas nós devemos pedir a graça de Deus e nos concentrar naquilo que Deus nos mostra, na força que Deus nos dá
para enfrentarmos cada adversidade, cada problema, seja ele gigantesco ou não. Que Deus venha abençoar a aplicação dessa lição na nossa vida. Que Deus abençoe a sua semana e que Deus continue abençoando a cada um de nós através desse culto. Amém. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço. Feche os seus olhos por um instante. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade.
fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e
pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome A missão da Igreja do Senhor, a missão da Igreja do Senhor. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. E a Palavra do Senhor nos diz assim: No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Amém. Muitas vezes nós perguntamos: qual é a missão real de Jesus Cristo? Qual a missão ou o centro da missão do Senhor Jesus? E, consequentemente, respondendo a essa pergunta, respondemos também a uma segunda pergunta. Então, qual é a real missão, o centro da missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Estamos chegando ao final do ano, estamos agora no último domingo de novembro, estamos às portas do mês de dezembro. Mês de dezembro, normalmente, nós pensamos no Natal, na vinda do Senhor Jesus, mas não podemos pensar apenas na vinda do Senhor Jesus como o bebê salvador, como o bebê prometido ao longo de todo o Antigo Testamento. Precisamos pensar no Natal como sendo o ponto de partida de tudo aquilo que o Senhor Jesus vai realizar. Então não podemos ficar apenas na visão da vinda de Jesus como um bebê e ponto final.
mas precisamos ter um entendimento da missão, da essência da missão do Senhor Jesus Cristo. E a compreensão da essência da missão do Senhor Jesus vai nos indicar com mais clareza ou com plena clareza qual é a missão da Igreja do Senhor Jesus nesta terra. O que temos de fazer daqui para frente. Considerar se temos feito isso, se fizemos neste ano que está quase terminando e aquilo que precisamos fazer daqui para frente, neste mês que traz a transição entre este ano tão difícil, 2020, e o próximo ano, 2021, que não sabemos como será. Mas uma coisa precisamos ter certeza: qual o sentido da nossa missão? Qual o propósito de estarmos aqui? Qual a finalidade da Igreja do Senhor e nossa, como discípulos de Jesus Cristo nesta terra? Então, vamos ao texto? A palavra do Senhor, então, começa dizendo que no poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. O texto que antecede a esta declaração é o texto da tentação de Jesus no deserto. Jesus sendo tentado, portanto, no deserto. É o momento inicial, são os momentos que dão assim a partida, o ponto inicial do ministério do Senhor Jesus na face da terra. É a inauguração do ministério do Senhor Jesus. Ele é levado ao deserto, onde então ele é tentado durante 40 dias e 40 noites. Ele enfrenta as forças do inimigo de nossas almas, o próprio inimigo de nossas almas. Ali ele entra em plena comunhão com o Senhor, ali ele se prepara plenamente para o início do seu ministério. Tendo vencido essa primeira batalha, o Senhor Jesus então dá sequência, dá início ao seu ministério. Ele volta para a Galiléia e ali ele começa a desenvolver o seu ministério, dando já o sinal claro da ênfase principal da sua missão nesta terra. Porque a palavra de Deus diz que a sua fama se espalhou por toda a região, ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. O que isso nos aponta é que a ênfase fundamental do ministério do Senhor Jesus estava na pregação, no ensino. Jesus fez da sinagoga o seu púlpito preferencial. Jesus visitava as sinagogas, como bom judeu que era, e lá ele aproveitava as oportunidades que eram concedidas por um costume normal do próprio funcionamento da sinagoga, em dar a oportunidade para que pessoas então ensinassem a palavra, lessem a palavra e fizessem comentários à palavra. E Jesus não perdia essa oportunidade. E ele, evidentemente, ao apresentar a palavra e ao falar a respeito da palavra do Senhor, fico imaginando que sermões, fico imaginando que palavras, fico imaginando que ensinos o Senhor pôde apresentar e a forma maravilhosa como esses ensinos eram apresentados. E a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a região e ele era muito elogiado, ele era apreciado. As pessoas viam algo diferente no Senhor. Mateus, na conclusão do Sermão do Monte, ele destaca um comentário da multidão. O texto diz que Jesus viu a multidão, assentou-se e começou a ensinar, começando pelas bem-aventuranças e terminando com a parábola da casa firmada na rocha e da casa firmada sobre a areia. A rocha, a palavra de Deus, ou o ensino, o evangelho, o próprio Senhor, e a areia, tudo aquilo que não é de Deus. A casa firmada na rocha sobrevive à tempestade, enquanto que a firmada sobre a areia, ela cai e é grande a sua queda. Ao final deste ensino, que passa por várias questões que podemos ver, portanto, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, por exemplo, no final deste ensino, Mateus apresenta um comentário, a impressão das pessoas após este ensino do Senhor Jesus.
depois do Sermão do Monte. As pessoas então ouvem e comentam, e elas dizem assim, elas falam que Jesus ensinava de uma forma diferente, não conforme os ensinadores, os mestres dos seus dias, mas Jesus ensinava com autoridade. Eles percebiam algo diferente no Senhor Jesus, percebiam a autoridade, percebiam algo especial na forma como o Senhor Jesus ensinava. Que maravilha! Imagine o Senhor Jesus ensinando numa sinagoga, a fama do Senhor se espalhou, as pessoas admiravam o Senhor Jesus, mas ele não ficou apenas ali, ele chega a Nazaré, a sua cidade natal, verso 16 do texto que nós lemos ainda há pouco. Ele chega a Nazaré, a sua cidade, onde ele foi criado, e ele chega, entra na sinagoga no dia de sábado. E Lucas faz o destaque, segundo o seu costume. Jesus era frequentador da sinagoga. Tem muitas pessoas que dizem assim, não preciso frequentar a igreja, né? Tudo bem, já sei de tudo, né? Mas é engraçado, Jesus sabia de tudo, né? E sabe de tudo, mas ele ia à sinagoga frequentemente. Ele era frequentador da sinagoga, como era do seu costume, ele estava na sinagoga. E o que Jesus buscava ao ir à sinagoga era oportunidade para levar a bênção do Senhor. Querido, muitas vezes nós ficamos muito acomodados. Estou bem em casa, não é isso? Eu não preciso ir ao templo, eu não preciso sair de casa, eu posso exercitar a minha fé onde eu estou. Mas a questão não é simplesmente ir ao templo, a questão não é simplesmente ir ao culto, mas a questão é, quando vamos ao culto, nós temos a oportunidade de servir. Temos a oportunidade de ser bênção, temos a oportunidade de compartilhar a nossa vida com aqueles que estão ao nosso redor. Jesus não precisava ir ao templo ou à sinagoga para aprender. Jesus não precisava ir à sinagoga para ter comunhão com as pessoas. Ele não precisava disso necessariamente, mas ele ia para ser luz, para ser bênção, para fazer diferença naquele lugar. Meu amado irmão, se você pode fazer diferença indo ao templo e não deixe de fazê-lo. Se você tem condições de servir ao Senhor, de abençoar o seu irmão no templo, faça isso. Não deixe de ir ao culto, não se renda à acomodação, dizendo não preciso, está tudo bem, me sinto feliz e satisfeito adorando em casa. Não era esse o comportamento do Senhor Jesus. Se ele é o nosso modelo, deve ser o nosso modelo em tudo. Jesus, então, entrou na sinagoga no dia de sábado, conforme o costume, e não perderam a oportunidade de ouvir Jesus. Que fazem e entregam ao Senhor o livro do profeta Isaías. O texto já era, normalmente nas sinagogas, era um texto já pré-escolhido. A pessoa recebia o texto e fazia a leitura, poderia fazer também um comentário a respeito daquele texto. Jesus então recebe um texto que não foi ele que escolheu, já veio escolhido. Mas evidentemente o Senhor Jesus, que sabe de tudo, sabia de todas as coisas, ele vai no momento certo, na hora certa, no dia certo, na leitura certa, para poder apresentar a palavra que vai resumir, sintetizar o seu ministério, a sua missão entre nós. E tomando ali o livro do profeta Isaías, ele então apresenta a ênfase do seu ministério. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? É que ele está evocando ali a participação do Deus Pai, Deus Espírito, do Deus Filho. Ele está mostrando que ele não está ali sozinho, por ele mesmo, por sua própria determinação. Mas ele está ali em cumprimento de uma determinação divina plena, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele, como Deus encarnado, sob o poder do Espírito, em obediência ao Deus Pai,
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E aí o Senhor evoca também a capacitação especial dada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para que ele pudesse exercer o ministério, pudesse exercer a sua tarefa de vir a este mundo para assim realizar a vontade do Senhor. Mas Deus o capacitou para quê? Deus o enviou para quê? Com que finalidade? E então, usando o texto do profeta Isaías, o Senhor Jesus diz para a finalidade para a qual ele veio. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Anunciar boas novas aos pobres, isso significa proclamar, pregar, anunciar, ensinar a palavra, ensinar o Evangelho. Querido irmão, você que está me acompanhando nesse momento, quando analisamos com cuidado todo o Evangelho, podemos entender com a mais absoluta clareza que Jesus fez exatamente isso. Como ênfase fundamental de seu ministério, ele veio primeiramente para anunciar boas novas. Anunciar boas novas aos pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar é pregar, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, que é o Evangelho, é o caminho que leva à presença de Deus. A igreja, nós como servos do Senhor Jesus, precisamos entender que essa é a ênfase fundamental da igreja, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Não é espalhar ou promover entretenimento, não é simplesmente enfatizar outras direções, mas a ênfase fundamental da igreja e daqueles que seguem a Cristo Jesus é anunciar o Evangelho. É destacar o Evangelho de Cristo Jesus aos corações, aos pobres. Mas aqui, pobre não é apenas pobre socialmente, economicamente falando, mas o pobre, o carente, o necessitado da presença de Deus, da graça de Deus. Aqueles que, mesmo sendo ricos, são pobres da presença do Senhor, da graça de Deus. Somos chamados também para anunciar as boas novas àqueles que necessitam de Deus. Mas não apenas isso, Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele veio anunciar o tempo da graça. O ano aceitável do Senhor não é um ano especificamente, um dia especificamente, mas é a era messiânica que Jesus inaugurou e que se estende até hoje e se estenderá até a segunda volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Quando esse tempo chegar, isso é, quando o Senhor Jesus voltar, então terá terminado o ano aceitável, o ano da graça, porque aí o Senhor vem para julgar. Mas até lá, nós estamos no ano aceitável do Senhor, o ano da graça, da manifestação, o tempo em que somos enviados para anunciar a mensagem da reconciliação com Deus. Segunda ênfase que o Senhor, então, diz, ele diz que foi ungido para anunciar boas novas aos pobres, mas também enviou-me para proclamar libertação aos presos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui o Senhor Jesus não está falando dos presos condenados em cadeias, em prisões, em presídios. Não, Jesus está falando em presos de toda espécie. Muitas pessoas estão presas a vícios, a pecados, muitas pessoas estão presas a depressões terríveis, a uma série de situações diversas. Quantas pessoas estão presas a sistemas, quantas pessoas estão presas nos seus corpos, quantas pessoas estão presas nas mais variadas circunstâncias escravizadoras dessa vida. E Jesus deixa claro que ele veio para libertar estes presos. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que a igreja tem a proclamar também, e a ação que a igreja também precisa empreender é uma ação libertadora. É uma ação que leva a mensagem, que estabelece assim a pregação do Evangelho, que leva a liberdade àqueles que estão acorrentados, quebrando cadeias, colocando portas de prisões no chão.
e tirando lá de dentro aqueles que estão cativos pelo inimigo de nossas almas. O próprio Senhor Jesus já garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja. A igreja então precisa ir, a igreja precisa derrubar essas portas e tirar de dentro destas prisões espirituais e de toda espécie aqueles que estão cativos. Jesus veio para isso e ele assim o fez, e os evangelhos narram isso. E essa também é uma responsabilidade, uma missão, faz parte da missão essencial da igreja, libertar os cativos, proclamar libertação aos presos, pôr em liberdade os oprimidos. Mas há uma terceira ênfase que o Senhor destaca aqui. Ele diz assim: e restauração da vista aos cegos, e restauração da vista aos cegos. O Senhor veio para curar. E nós vemos no seu evangelho Jesus curando, Jesus passando pelas pessoas e curando as suas vidas. A igreja também tem essa responsabilidade, esse compromisso. Aqui estamos também para curar os enfermos do corpo, os enfermos da alma, os enfermos das emoções, os enfermos nos seus relacionamentos, para curar toda e qualquer enfermidade. A igreja é chamada e desafiada para que no nome e no poder do Senhor sejamos instrumentos de cura, de plena restauração da saúde em todos os sentidos, entendendo que a glória por este feito não é da igreja, não é do pastor, mas é de Jesus Cristo, o Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus veio para salvar por meio da sua palavra, veio para libertar por meio do seu poder. E veio para curar, como expressão da sua misericórdia. E esta é a finalidade, portanto, da igreja. Vivemos num tempo em que as pessoas estão precisando encontrar Jesus como resposta para a sua alma, como resposta para o seu hoje e para a sua eternidade. Vivemos um tempo em que as pessoas estão oprimidas das mais variadas maneiras e precisam ser libertas. Estamos diante de pessoas que estão enfermas, doentes e precisam da misericórdia do Senhor, na cura, no restabelecimento, na transformação da sua vida. E o Senhor quer usar a sua igreja. O Senhor Jesus terminou a sua palavra dizendo para os seus ouvintes, e fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos estavam sobre o Senhor Jesus. E ele então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem que acabais de ouvir. O Senhor Jesus deixou claro isso que eu vim fazer: salvar, libertar e curar. A partir de hoje é uma realidade. Queridos, precisamos crer, se estamos no ano aceitável do Senhor, se Jesus é o Senhor de nossa vida e da igreja, então da mesma maneira podemos dizer: hoje isto também está se cumprindo em nosso meio. Aqui estamos para salvar, para curar e para libertar aqueles que precisam do Senhor. Que tal nesta manhã fazermos uma avaliação de nossa vida e nos colocarmos diante do Senhor dizendo: Senhor, cumpre em nossa vida e cumpre por intermédio de nossa vida o propósito do Senhor: levar a salvação, levar a libertação, levar a cura para aqueles que necessitam. Que o Senhor nos abençoe nesse ministério. Amém. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, abençoa-nos e que o Senhor possa fazer com que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Foi muito bom estar com você, foi muito bom chegar à sua casa, foi muito bom participar com você deste culto. E o nosso desejo é que você continue conosco. Hoje, às 19 horas, estaremos de volta neste mesmo canal com o culto em adoração ao nosso Deus. Então, não perca, daqui a pouco mais à noite, às 19 horas, esteja conosco.
Também queremos lembrar a você que os nossos cultos presenciais estão de volta, então você pode estar também presente conosco em nossos cultos, em nossos momentos de adoração. Você será sempre muito bem-vindo no Templo da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, na rua Manuel José Lebrão, número 457, Várzea. Teresópolis, você será muito bem-vindo aqui entre nós. Deus o abençoe. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, neste momento, estamos encerrando este momento de adoração, de culto e pedimos que o Senhor continue cuidando de nossa vida ao longo deste domingo. Que o Senhor possa nos acompanhar agora em nossa vida com a família, no almoço, na convivência ao longo desta tarde, em compromissos que tenhamos, que o Senhor esteja ao nosso lado. Pedimos, ó Deus, que mais tarde à noite, quando estivermos novamente em culto de adoração ao Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e que possamos, ó Deus, receber do Senhor graça e misericórdia. Fica conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém.